Papo bom demais, mas a gente vai virar aqui. Faz tempo que a gente não fala do Daniel Alves aqui, né? Acho que sim. Quanto tempo, hein? Tem umas 2 semanas que a Dois gente fala dias. do Daniel Alves. 48 horas. Contem horas. Dá uma olhada nessa tela aí. Seguimos com o São Paulo agora. Vamos lá. E Crespo, e Diniz, e Daniel Alves. Olha só. Daniel Alves costuma responder para torcedores no Instagram, bater um papo. Isso eu acho legal, isso eu acho bacana. Meio-campista do São Paulo disse o seguinte: não vejo muita diferença. Ele foi perguntado entre Crespo e Diniz. E aí, tem diferença aí, Daniel? Não vejo muita diferença, não. Os dois gostam de tratar bem a bola, gostam de muita intensidade e precisam de tempo para fazer uma equipe vencedora. Né? O Diniz teve tempo, né? Né, Ivana? O Diniz teve tempo para fazer uma equipe vencedora, mas São Paulo não ganhou nada, né? Uma temporada e meia, né? Pro padrão futebol brasileiro é tempo, não é não? Exatamente. Bastante. Pro padrão futebol brasileiro, uma temporada e meia é equivalente, acho que é uns 10 anos lá na Europa, é um negócio de louco. Um elenco Agora, bom, pandemia nessa história, né? Sim. Mas tinha um elenco bom, Foi um irmão. ano comum. Mas Não, foi, não foi. foi. Foi o pior momento para ter uma temporada e meia, né? Não tô dizendo que foi por isso que não deu certo. Sim. Dá esse desconto Sim, também. sim. Tem que sempre dar o desconto. 2020, o ano atípico. Agora Ivana, ele não tá vendo muita diferença não ali, hein, nos itens que ele disse. Isso, de certa forma, até preocupa, né? Porque se não tem muita diferença, o caminho pode não ser tão bom assim, Ivana. De novo, William, eu acho que contextos são importantes para esse tipo de análise. O Daniel Alves, ele tem um carinho pelo Diniz, inclusive ele pediu o Diniz no clube, né? E ele talvez não queira criar um demérito para o Diniz e também não quer se indispor com o Crespo. Então talvez seja uma resposta mais política ali. Eu acho que a gente não tem elementos ainda para comparar, né? O Crespo, ele é um técnico novo, ele já fez um trabalho, mas ele está chegando no São Paulo, está começando a trabalhar. O Diniz teve tempo e o Diniz perdeu o elenco. O Diniz, no final, ele perdeu o elenco, ele perdeu o time. Numa reta final de campeonato que ele tinha 7 pontos a mais que os adversários. Então, isso pesa muito contra o Diniz, sabe? Eu acho que pesa muito contra o Diniz. Apesar de eu ser uma pessoa que eu gosto do trabalho do Diniz, não gostei dessa reta final do campeonato, ele se perdeu ali. Mas a filosofia de jogo do Diniz eu gosto. Mas eu já vejo algumas diferenças. Eu acho que o Facincani, ele é mais um estudioso do Crespo, ele pode falar melhor sobre isso, mas essa questão da armação do time, eu já vejo algumas diferenças ali. Não acho que seja tão igual, não, viu? Eu também acho que tem muita diferença de um para o outro na montagem do time. Também acho. Isso é mais rápido. A montagem, para começar, né? Para dar a largada. Senão ficava com o Diniz, né? Para dar a largada aí, Isso já é importante. Tá lá, o time já é diferente. Isso é a primeira coisa para ele mexer. O Daniel falou isso para ficar bem, né? Ele era dinizista, ele teve uma participação muito grande na contratação do Diniz, ele falou isso para ficar bem e também foi aí pelo lado de que são 2 técnicos vistos como técnicos que gostam de propor jogo, de um jogo bem jogado. É por aí que ele foi politicaço, né? Foi politicaço. Claro que tem diferença entre os dois, tem que ter diferença entre os dois, senão ficava o Diniz. Politicaço. Quantos As aí, o Pascoal? Com A até dar a volta ao mundo. Mas vale lembrar... O Oswaldo Pascoal queria falar aí. Ele bate muito nessa coisa de tempo. Ele bate muito nessa coisa de tempo, mas o técnico que ele melhor teve na carreira o seu desempenho, na primeira temporada como técnico, ganhou 6 títulos, né? Então, não necessariamente o tempo é só o senhor da razão para dar ao técnico a maturação necessária para ganhar alguma coisa. Primeiro ano de profissional do Guardiola, tudo bem, é o Guardiola, não me xinguem, tá, ok? Só estou dizendo que dá para acontecer no mercado de um técnico, mesmo sem tempo, ganhar. O Abel Ferreira chegou agora no Palmeiras, já foi campeão de 2. Eu ia falar do Abel. Pô, o Jorge Jesus chegou no Flamengo, com 6 meses foi campeão de tudo. Então, essa desculpa de tempo ela é muito relativa aqui no Brasil. O cara consegue ganhar aqui no Brasil. Quem perdeu um título brasileiro ganho
nas mãos, tava aqui o título, ó, tava igual essa tampinha aqui, ó, tava aqui. E catou e jogou a tampinha fora, foi o Fernando Diniz. Então, não vem com história de tempo, porque o Crespo também, com pouquíssimo tempo de trabalho, já ganhou um título que o Fernando Diniz nunca ganhou. Que foi campeão de uma Copa Sul-Americana que, com todo respeito, é um título bem relevante. Ainda mais que o Defensa e Justiça. Thiago então, Nunes, hein? Esse Thiago Nunes, por que não, exacerbado... Oi, William. Thiago Nunes, por que não também? Thiago Nunes é campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana com o Atlético Paranaense. Sul-Americana e Copa do Brasil. Então, assim, esse dinizismo exacerbado, essa pomposidade da filosofia Fernando Diniz, acho que as pessoas têm que ter um pouco de calma. É claro que ele é um cara inteligente, tem boas ideias, mas, meu amigo, também tem que ter a prática e, às vezes, com ele é muito dedo e muita desculpa para pouca explicação de resultados que não acontecem por causa da postura dele. A postura dele mina completamente o trabalho dele dentro de campo. Tem para um técnico, é mais ou menos que nem posse de bola para um time, né? O que interessa é o que você faz com ele, com esse tempo. Interessa o que você faz com a bola, mais do que a posse de bola. Se você tem mais posse de bola só tocando para o lado, muito obrigado, eu prefiro um time que chegue ao gol, que é o objetivo do jogo. Sobre o Diniz, esse trabalho dele, eu acho que o pior desse trabalho dele foi revelar, até naquele episódio Tietê, o fato de não ter público, revelou-se ali a pior face que até então ficava só entre nós que convivemos com pessoas que convivem com ele, que era essa questão dele exaurir as pessoas. Ele precisa melhorar isso. Ele que é psicólogo. Agora, do ponto de vista de proposta de jogo, eu me considero um dinizista, do jeito que ele propõe. Agora, só a insistência aliada à maneira como ele exaure as pessoas em volta, acho que isso precisa ser revisto. Eu acho que nessa questão de qualidade de treino, de movimentação dos jogadores em campo, todos os jogadores do São Paulo, ouvidos antes do Daniel Alves, falaram da intensidade dos treinamentos do Crespo. Como é que a comissão técnica do Crespo trabalha? Como é que é o contato com os jogadores, a verbalização com os jogadores dentro de campo, de posicionamento, de toque na bola, de tática e tecnicamente como é que o treinador quer o jogo. Porque às vezes você não precisa ter só a tática, você precisa ter a técnica para desenvolver o jogo. Eu falo isso porque eu vi Tele Santana, e Tele Santana cobrava dos jogadores a técnica. Na beira do campo, o professor estava lá. Na beira do campo, o Tele Santana, no treino, era a técnica. Domínio, cobrava e mostrava como fazia, hein, Pascoal? E mostrava como ele queria. O cara não fazia, ele fazia. Isso, como ele falava, eu quero aquela bola ali, e o cara não punha, ele falava, daqui a bola pra mim, assim, ó, e botava a bola onde ele queria. Então, técnica e taticamente, o Crespo tem mostrado para os jogadores uma certa diferença em termos de trabalho do antigo treinador do Diniz. Agora, eu entendo a manifestação do Daniel Alves, porque ele foi quem quis o treinador e quem apoiou o treinador para ele seguir no cargo, mesmo balançando. Porque a mão que segurou o Diniz era do Raí, mas o suporte para que ele seguisse no trabalho era do Daniel Alves. Né? Então a gente tem que entender isso. O Diniz teve o braço forte do Raí, junto ao presidente muitas vezes, de falar, eu seguro, deixa que eu toco, deixa que a gente vai, junto com o Leco, o Raí segurou a bronca. Mas do outro lado, com o elenco, era o Daniel. Era ele, apoiando aqui o Diniz. Entendo essa manifestação dele, mas há muita diferença no trabalho. Muita diferença. Primeiro, o São Paulo joga com um posicionamento com um volante na frente da zaga, o que o Diniz não gostava. O São Paulo joga com 3 zagueiros e um volante na frente da zaga. 3 zagueiros, exato. Tanto que contratou mais 3 zagueiros e um volante na frente da zaga. Por que ele joga assim? Porque ele manda os 2 laterais saírem. Os homens de beirada, os dois zagueiros de lado, fazem a cobertura e o volante entra por dentro. 2 zagueiros e 2 laterais, os 2 estão lá na frente. Entendeu? Então, muda taticamente o comportamento do time, muda o comportamento da saída de bola do time do São Paulo. Não é mais aquela jogada no chão, a chamada jogada construída. Não dá, quebra a bola. Não dá, sai lá no meio campo. Não dá, sai no centroavante. Para evitar as surpresas que o São Paulo teve ao longo da temporada. Ou não teve isso? Com o goleiro do São Paulo entregando, com o zagueiro do São Paulo entregando, só com teve, o volante do... Só teve. Só teve, era um festival. Só teve, então... Dá para você fazer um vídeo com isso, um DVD. Contra o Atlético Goianiense, então, foi um negócio de louco. O que o São Paulo fez contra o Atlético Goianiense era uma loucura.
Então, só para dizer o seguinte, que há muita diferença no trabalho de comportamento tático e técnico do time do São Paulo. Claro que ele vai falar da intensidade, que o treinador insiste nas jogadas intensas e tal, e aí cada um tem o seu valor de intensidade. Mas pelo que eu tenho notado das entrevistas dos outros jogadores, o contato é muito legal da comissão técnica do Crespo com os jogadores e do Crespo nesse trabalho de intensidade dos treinamentos do São Paulo. Põe a tela com aspas do Daniel Alves aí de novo, por favor. Coloca essa tela mais uma vez, por favor. Vou pegar a frase aqui, porque essa história do tempo é o que tá pegando. Eu queria até pontuar o Cuca, hein? O Cuca também, num curto espaço de tempo, fez aquele time do Santos do ano passado, que ninguém acreditava ser finalista da Libertadores. Não venceu, mas chegou. Assim, relâmpago. Relâmpago e um time assim absolutamente limitado ali. Tem Soteldo, tem Marinho, tudo bem. Tinha peças importantes, mas era um time titular ali que não se apostava muito. Olha lá. Precisam de tempo para fazer uma equipe vencedora. Esse é o ponto. E era a pergunta que estava no ar aí, Ivana. Não teve Esse tempo é o ponto de que fazer destoa. a equipe vencedora? Assim, é aí Esse que é o ponto destoa. que- Por todos os exemplos que nós já demos aqui. E outra, quando você fala em tempo para fazer a equipe vencedora, você pensa assim, pô, se o Diniz é igual ao Crespo, né? E o Diniz não teve o tempo adequado para fazer uma equipe vencedora ali, então tem parcela dos jogadores aí também nessa história. Para mim é o que fica implícito também nessa conversa. Vai lá, Ivana. Ah, sim, tem parcela dos jogadores também. Até por isso que ele está meio que passando um pano para o Diniz, porque ele bancou o Diniz. E o São Paulo tinha tudo para conquistar um título brasileiro, na fila que está, no jejum que está, e eles deixaram isso escorrer pelos dedos. E não foi só o Diniz que perdeu esse título do São Paulo, foram os jogadores também. É claro que o ambiente ficou desfavorável, como o professor já citou aí, a gente viu o comportamento do Diniz, ficou uma situação insustentável, teve aquele ataque da torcida também, que a gente não pode esquecer, que isso não colaborou em nada, só prejudicou ainda mais o ambiente no clube, e foram vários fatores que levaram São Paulo a perder esse título do Campeonato Brasileiro na temporada passada. Mas o Diniz, sim, teve um papel fundamental, ele não soube segurar esse elenco, ele não soube segurar a situação na reta final, ter o pulso firme e conduzir a equipe para conseguir esse título do Campeonato Brasileiro. Mas, de fato, os jogadores também tiveram participação disso. E o Daniel Alves, mais ainda, porque ele não é o capitão, ele não é a liderança, não era ele que estava bancando o Diniz em campo, ele tem parcela de culpa. Agora, ele citar esse ponto do tempo, gente, desculpa, isso aí não pode ser falado, porque o Diniz teve tempo, o Diniz teve trabalho e o Diniz teve na boca do gol e meteu para fora. Mas Não, o Diniz teve 7 pontos na frente, ele tinha a faca, o queijo e o pão. O Diniz Exato. teve a faca, o queijo e o pão para ser campeão, gente. Mas será que o Vamos Daniel parar, não está querendo, Agora, só uma coisinha, defender o Crespo professor. antes? Só uma coisinha que me intriga nisso tudo. Vou falar aqui uma coisa que me intriga. Se o São Paulo tivesse jogado nessas partidas que perdeu os pontos necessários para ser campeão, com a intensidade que jogou contra o Flamengo na última partida, era campeão brasileiro ou não? Claro. E aí- Era. Que era. E aí Posso faltou saber? o quê? O problema era técnico. Faltou não era o time. quê? Deu o título. Atitude do jogador, faltou posicionamento do técnico. É aí que a coisa se perdeu. Aí está a visão nítida do acontecimento do São Paulo na última dois temporada. lados Se tiveram. tivesse aplicado aquele jogo, Jesus! Tava azedado Eu dos bato dois nessa do lados. tempo. Isso aí não é um lado só. E a questão, eu acho que quando o Daniel fala de tempo, ele está reivindicando o tempo para o Crespo, que é o atual. Sim. Ele não está falando do tempo do... A gente é que está fazendo essa relação com o Fernando Diniz, porque chama muito a atenção que dessa vez o Fernando Diniz tinha tudo o que ele pedia nos outros trabalhos. Tempo, camisa, time, em relação aos outros ele tinha, e a coisa não rolou. Mas acho que o Daniel já está projetando para o Crespo. Ele está pedindo tempo para o Crespo. E outra coisa. Talvez nem Está tenha tendo ocorrido tempo de pra ele. pré-temporada agora, né, professor? Mas talvez ele nem tenha feito a conta que a gente está fazendo de uma temporada e meia do Diniz. O que o Crespo tem como técnico, praticamente número de jogos profissionais, o Fernando Diniz teve no São Paulo. O Crespo, como técnico, ele teve cerca de 90 jogos como técnico profissional, tá? Pegando vida, do Modena
Na vida, pegando do Modena até agora no São Paulo. O Crespo, o Diniz só no São Paulo 77. O Crespo chega no São Paulo, aliás, o Crespo inicia a trajetória dele mesmo como técnico, não vou nem colocar o Modena, porque era uma equipe da segunda divisão, mas a primeira divisão aqui na Argentina, ele pega janeiro de 19, 1º de janeiro de 19 ele assina com o Banfield. E no mesmo ano, em setembro, o Diniz acerta com o São Paulo. Então, praticamente toda a carreira do técnico Hernan Crespo foi a carreira do Fernando Diniz só no São Paulo. E nesse tempo de carreira, o Fernando Diniz conseguiu o que ele conseguiu, ou seja, arrebentar o time, e o Crespo foi campeão com o Defensa e Justiça. E ainda trocando de time, porque ele saiu de um e foi para outro. Então ele teve menos tempo para trabalhar do Defensa e Justiça em relação ao, obviamente, Fernando Diniz no São Paulo, e foi campeão. Então, assim, a questão é a prática da coisa, é comprar a ideia. Se o Daniel fica com esse pensamento saudosista, dinizista, amarrado à ideia anterior, se ele tá sentindo que por outrora ele pode rodar na equipe do São Paulo, avisa logo. Avisa logo. O que não deve ficar tentando fazer bico e minar o trabalho de um cara que me parece muito promissor e extremamente profissional, como é o Hernan Crespo. Ah, mas eu não acho que ele tá fazendo bico não, hein, Facicano? Não acho que o Daniel esteja fazendo isso, pelo contrário. Acho o Daniel um baita profissional. Baita profissional. Ele é o primeiro a chegar no treino, é o último a sair. O Daniel é baita profissional. Não é nem sei se é bico. É uma declaração para tentar proteger alguém que foi seu protegido. É só isso. Exato. Professor... Fala, Ivana, pode falar. Não, exato, eu acho que foi isso. Até porque foi numa troca de... Sabe aquelas caixinhas do Instagram que você abre e para perguntas? Foi. E o torcedor fez essa pergunta e o Daniel Alves respondeu isso. Então, foi uma resposta mais para proteger o Diniz, porque todo mundo sabe que ele é o grandíssimo defensor, foi do Diniz, do que para melar ou fazer bico para o Crespo, porque como o Pascoal colocou aí, ele é um profissional, ele é dedicado, ele deve estar vestindo a camisa do Crespo porque ele quer ser vencedor do São Paulo, sem dúvida. Isso é a postura do Daniel Alves. Tá protegendo a ele mesmo, né? Porque o Diniz é ele. Durante muito tempo foi isso, certo? Exato. Tá protegendo o Diniz, tá protegendo assim as ideias que ele defendeu o tempo inteiro. Acho natural. Agora, o fato do Crespo ter uma conquista desse tipo, com Defensa e Justiça, né? Numa competição onde o São Paulo estava, bom lembrar, né? Essa competição vencida pelo Defensa e Justiça, São Paulo caiu nela e acabou sendo eliminado pelo Lanús da forma que foi, né? É bom lembrar também. Agora, esse curto espaço de tempo, mas já com esse título, a gente já olha para o Crespo de forma diferente, com mais expectativa, olhando até com o olhar de quem vê, pô, é um treinador, me parece até melhor que o Diniz, ô professor? Ah, eu acho que é cedo para isso, né? É. O Massincani levantou aí o número de partidas que o Crespo tem como técnico. O Diniz tinha só no São Paulo. A gente tinha um Diniz do Fluminense, do Atlético Paranaense, o trabalho no Audax Osasco, que foi o que alavancou. E foi o melhor, né? Eu tenho a impressão, eu acho assim, o potencial do Crespo é muito grande. Eu vejo o Crespo mais ou menos como um técnico como o Abel Ferreira, de boas ideias que precisava de um time. Ele, enfim, tem um time com melhor qualidade, né? Até sem ter esse time ele chegou a alguma coisa, então acho que ele tem um potencial muito bom. Mas a gente já tinha um perfil melhor do que é o Diniz como técnico, até pelo tempo de estrada, tempo de carreira. A expectativa em relação ao Diniz, inclusive quando São Paulo entrega o cargo de técnico ao Diniz, está entregando para alguém que fala assim, ó, vai, sabe o piloto de Fórmula 1 que pega um carro melhor? Vamos ver você nesse carro aí. Exato. Não rolou. Então, era para ter se provado, né? Nada para o outro lado. Era ali, né? Pode ser que ele tenha outra chance em outra equipe. Sim. Ainda falando de Fórmula 1. E o pior de tudo, ele teve essa oportunidade. Mas ele construiu com o São Paulo essa oportunidade, mas jogou fora no final. E a gente falou de tempo, como a questão ele tinha tido no Atlético Paranaense também. O Atlético Paranaense jogava tudo com o time B, o time sub-21. Ele tinha tido. Como o Rogério Ceni no Flamengo, professor. O Rogério Ceni no Flamengo. Eu entendo que a vitória do Flamengo, a conquista do Flamengo no Campeonato Brasileiro do ano passado, muda o patamar do Rogério Ceni.
Muda tanto que ele está conseguindo transformar o time do Flamengo nesse ano. Então é a mesma coisa do Diniz. Ele tinha 7 pontos à frente, pronto para ser campeão brasileiro. Era só você pensar, porque os times estavam largando por disputas internacionais. O Palmeiras, o Flamengo tinha largado, depois retomou. O Grêmio tinha largado, depois retomou às pressas para não ficar fora da Libertadores. O Internacional estava arrumadinho, depois teve uma desarrumação, depois arrumou de novo. Chegou disputando taco a taco com o Flamengo na última rodada. Não fosse o impedimento... Nossa, aquele impedimento, vou falar um negócio para você, do Edenilson seria uma coisa diferente. Então a gente tem que pensar assim, todos tiveram possibilidade. Ele, Fernando Diniz, teve uma grande possibilidade de conquista de título e mudar o seu patamar em termos de técnico. Eu se fosse treinador de um time, eu contrataria o Fernando Diniz. Se eu tivesse essa oportunidade e dar uma chance nova para ele, por exemplo, o Sport demitiu o Jair e contratou o Dorival Júnior. Contratou o Dorival Júnior. Fez uma boa contratação. Muda o raciocínio do time. Muda o estilo de jogo do time. É o que o São Paulo fez nesse caso. Mudou o estilo de jogo, mudou o raciocínio, o poder de pensamento do time, da inclusão do time dentro das competições. A gente tinha visto o São Paulo jogar algumas partidas boas antes da paralisação do campeonato. Fez um jogo contra o Grêmio Novo Horizontino, um horror. Foi um terror aquele jogo contra o Grêmio Novo Horizontino. Foi o pior do São Paulo. Mas a gente já viu a mão do treinador, o jeito novo do São Paulo jogar. Sim. Gente, é o seguinte...